bem-vindos ao do Nunca Diga Nunca Teen Kids. Hoje nós teremos um entrevistado muito especial, que se não fosse ele não existia, o meu papai. Ah, papai que acabou de chegar de casa do trabalho, né? Uhum. E que foi surpreendido com esse estúdio aqui dentro de casa. Uhum. Eu quero que você me conte uma coisa que você nunca pensou em fazer e fez. Posso pensar? Pode. Quando eu era pequeno, que eu ainda sou, mas eu era menor e era mais novo, eu não tinha planos assim de ter muitos filhos. A minha ideia Já os seus planos já acabaram. mudaram, né? Mudaram bastante. A minha ideia era esperar bastante tempo, ter minha profissão, né? Passear o mundo inteiro. E depois de alguns anos de casado, ter um filho ou dois. Acabou que o destino pregou uma peça em mim, na sua mãe. E aí ele não deu um, ele deu três. Né? Sendo que você veio com força total, tá certo? E aí, também ele foi meio apressadinho, né? Que aí a gente teve filho antes. E isso foi talvez a primeira coisa que o destino mostrou para mim, que não valia muito a pena fazer tantos planos muito sólidos assim, planos que você tinha que seguir sem pensar em modificar. A gente tinha sempre que ter o plano B e às vezes até o plano C, porque a gente não sabe o que é que está reservado pra gente. Papai, você teve 3 filhos, não é? Eu quero saber os 3, na verdade, os melhores momentos que você teve com eles. Veja, os melhores momentos podem ainda estar por vir, mas eu posso contar para você até hoje quais são as coisas que me deixam mais satisfeito junto com os meus filhos. Você quer saber? Uhum. Muito bem. Ó, eu gosto quando a gente está junto. Uhum. Eu gosto normalmente dos finais de semana. Uhum. Né? Eu também. Porque nos finais de semana a gente costuma fazer umas coisas nessa sala aqui que são bem diferentes. Não é assim? Mas eu gosto também quando a gente passeia. Uhum. Existem algumas preocupações que a gente tem com os filhos que nem sempre eles entendem. Às vezes a gente tem que dizer não. Às vezes a gente tem que fazer algum tipo, né? De castiguinho, essas coisas. Mas por quê? Não me expõe não, papai. Só isso que eu te peço, não me expõe. Tá bom. Então, vamos fazer de conta que a gente está falando dos seus irmãos. Boa. Tá certo? Ou melhor, Aí vamos pode. combinar que a gente só vai falar dos seus irmãos. Uhum. Né? Então, às vezes a gente precisa fazer as coisas que a gente considera certo, mesmo que seja diferente do que eles estão pensando. Porque a gente precisa direcionar e mostrar para eles o caminho certo. Isso acontece quando é criança, que às vezes quer pegar um brinquedo que não pode. Isso acontece às vezes quando quer comer uma comida fora de hora. Mas isso também acontece com as atividades escolares e atualmente, principalmente, com as amizades que eles têm, não é? Com as coisas que eles querem fazer fora da idade deles. Mas eu estou falando só dos seus irmãos, não é assim? E acontece, às vezes, com algumas respostas mal criadas que eles dão para as pessoas mais velhas, para os adultos. Papai, você estudou medicina e agora é um médico muito bom. Obrigado. E, inclusive, você tem que tirar meu sinal, que até hoje você não tirou. É verdade. Mas eu ainda continuo bom. Aham. Bom, mas você se inspirou em quem para se tornar médico? Bom, deixa eu te contar uma historinha. Eu nem sabia que eu ia ser médico. Eu cresci com 2 médicos dentro de casa, porque seu avô e sua avó são médicos também. Né? Mas eu não tinha muita certeza se eu queria ser médico. Próximo do vestibular foi que eu tomei essa decisão. E eu vi na minha faculdade que eu precisava, ou que eu poderia me espelhar, tanto nos meus professores, como em algumas pessoas próximas de mim. Obviamente, eu me inspirava muito no meu pai e na minha mãe. Mas eu posso dizer para você
que a figura de médico e a figura de pessoa experiente que mais me inspirou foi a da minha avó. Porque a minha avó, além de ter sido uma ótima médica, ela foi uma pessoa pioneira. Ela foi das primeiras mulheres a se tornarem médicas lá em Natal e ela fez parte da primeira turma da Faculdade de Medicina da universidade que eu me formei. E aí eu tenho muito orgulho de dizer isso. Olha só, na época da faculdade eu tive professores que ensinaram a minha avó, ao meu pai, a minha mãe e a mim. Não é legal? Legal. Agora eu quero saber, é a Bisa que está com o Papai do Céu ou é a Bisa que ainda está conosco? Não, é a Bisa que já se mudou, minha filha. A Bisa que mora com o Papai do Céu. Ah, tá. Então é a Bisa de vovô? Ou a de É a vovó? Bisa, mãe de vovô. Ah, Exatamente. tá. Capiche? Capiche. Beijo. E papai, qual é a frase que você quer dar pra todo mundo que está assistindo? Posso pensar? Meu Deus, mas tudo ele vai pensar hoje, né? Pensativo ele tá hoje. Nunca diga nunca. Que original! Você é chata. Tchau.